sétimo ano, conforme nós já tínhamos conversado na nossa última aula, nós estamos estudando então o reino protista. E o reino protista, a gente combinou que ia ser um estudo em duas partes. Nós fizemos a primeira parte na semana passada. Foi semana passada, né? Foi. E nós vamos fazer hoje a segunda parte. Eu já tinha colocado lá no post para vocês trazerem a apostila, caderno para fazer anotações e tudo mais. Então, vocês que estão com a apostila, a nossa aula hoje ela vai ser da página 90 à página 98 aí. Então, vocês podem ir abrindo para me acompanhar. Bom, então, o que acontece? Hoje nós vamos falar exclusivamente de um grupo dos protistas que são os protozoários. Então já está aqui a imagem aí de alguns protozoários para vocês irem se familiarizando com eles, essas belezuras microscópicas que aparecem aí. Bom, essa aqui é a imagem que eu coloco sempre, né, para a gente se acostumar com a classificação biológica. Então, nosso propósito no sétimo ano é estudar os grandes reinos que contemplam os seres vivos do planeta, que são o reino Monera, o reino Protoctista ou Protista, o reino Fungi, Planta e Animalia. Inclusive, vocês já estão estudando o reino Fungi. Por ele ser um reino mais, eu acredito, mais simples de estudar, vocês estão estudando conforme o material que eu tenho enviado para vocês. Já o reino protista, eu faço questão de nós estudarmos juntos pela complexidade que ele tem. Então, nós já estudamos totalmente o reino Monera. Referente ao reino protista, nós já estudamos as algas. Hoje, nós vamos pegar esse grupo aqui, que é o grupo dos protozoários. Então, essa imagem também eu vou colocar em toda a aula para que a gente possa entender que os 5 grandes reinos, eles são classificados de acordo com o tipo de célula que eles possuem. Então, aqui, o que vai definir os grandes reinos, pelo menos as principais características, é a presença ou ausência de núcleo, a quantidade de célula, então se eles são formados por uma única célula ou várias células, e quanto à produção de alimentos, se eles são autótrofos ou heterótrofos. Aqui eu vou ter outras características, como composição da parede, a presença e ausência da parede celular, mas isso a gente não vai estudar agora. Então, aqui nos protoctistas, nós vemos que todos eles são eucariontes, ou seja, apresentam a membrana em volta do núcleo, que delimita lá onde vai ficar o DNA. Eles podem ser uni- ou multicelular e podem ser autótrofos ou heterótrofos. Bom, quando a gente fala que unicelular, multicelular, autótrofo, heterótrofo, parece que é bem complexo, né, os protoctistas, os protistas. É que, na verdade, os protistas eles são divididos em 2 grupos menores. O primeiro grupo é o grupo das algas, que nós já estudamos, e o segundo grupo é o grupo dos protozoários. Então, as algas, nós vimos que as algas são eucariontes, as algas podem ser uni- ou multicelulares, lembrando que multicelular é diferente de pluricelular, e as algas são autótrofas. Diferente dos protozoários, olha que os protozoários são mais simples. Os protozoários, eles são todos eucariontes, protozoários são todos unicelulares e protozoários são todos heterótrofos, ok? Então, todo organismo eucarionte, unicelular, heterótrofo são protozoários, ok? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não? Maravilha, deixa eu ver aqui. Alguém mais? Okay. Não. Não? Beleza, então vamos continuar aqui. Então, já que o nosso tema são apenas os protozoários, eu tenho que entender primeiro os tipos de protozoários que eu tenho. Ou seja, como eles são classificados. Okay? Na última aula que nós estudamos sobre as algas, nós classificamos as algas em apenas 2 grupos, as algas unicelulares e as algas multicelulares. Já os protozoários, não. Os protozoários, a classificação deles é algo diferente. Eles vão ser classificados de acordo com a estrutura de locomoção. O que é isso, estrutura de locomoção?
é o que eles usam para se movimentar no ambiente onde eles vivem. Protozoários, eles dão preferência sempre para viver em ambientes aquáticos ou ambientes muito, muito úmidos, ok? Então, por exemplo, nós temos lá protozoários que vivem em rios, lagos, lagoas. Como que esse protozoário vai, digamos um termo mais popular, como que ele vai nadar ali naquela água? Ele tem que ter alguma estrutura para ir de um lado para o outro, procurar alimento e tudo mais. Mesmo sendo feito de uma única célula, ele tem que ter uma estrutura de locomoção. Tem que ter, não. A gente vai ver que tem exceções. Ele pode ter uma estrutura de locomoção. Então, o tipo de estrutura que ele vai usar para se movimentar no meio é que vai definir a classificação deles, ok? Então, vamos começar aqui a conhecer as classificações, ou seja, os tipos de estrutura de locomoção que um protozoário pode ter. São apenas 4, ok? Se você estiver me acompanhando aí na apostila, eu estou na página 91 agora. Então, vamos lá. A primeira estrutura de locomoção vai pertencer a um grupo de protozoários chamados risópodes, ok? Tem um acento aqui, não é risopode, não. É risópode. E o que acontece? Os risópodes, eles se locomovem, ou seja, eles vão de um lugar para o outro por uma estrutura chamada pseudópodes. Nossa, que nome feio! Pseudópodes. Ok? Mas quando eu já até brinquei isso com vocês, né? Quando a gente aprende a falar o biologuês, ou seja, a linguagem da biologia, fica muito mais fácil. Então, o que é um pseudópode? Vamos conhecer essa palavra, né, primeiro. A palavra pseudo, no latim, ela significa falso. Então, se você tem algum amigo que é meio falso, aí você pode chamar ele de pseudo, que talvez ele não se ofenda. Brincadeira, gente, não faz isso não, é muito feio. Então, pseudo significa falso e podes significa pés, ok? Por exemplo, os polvos e as lulas são os octópodes, 8 e podes pés, então são os animais com 8 pés, e assim por diante. Então, pseudópodes significa o quê? Falso pé ou falsos pés. Então, são estruturas que se assemelham a pés, mas não são. Olha aqui esse exemplo. Um exemplo de protozoário risópode é a ameba, ok? Você já deve ter brincado com uma geleia chamada amoeba. Já brincaram ou não? Já. Que ele tem fedido pra caramba. Mas vamos lá. A amoeba é o nome científico desse ser aqui, ó, popularmente chamado de ameba, que é um ser que é formado por uma única célula que não tem uma forma definida. Então, o que a ameba faz? Ela vai empurrando a sua membrana, formando estrutura semelhante a pés. Então, ela empurra, prende, puxa o corpo, joga mais um pseudópode e vai se arrastando. Olha esse videozinho, esse GIF aqui, que legal. Tá vendo? Isso aqui é uma única célula. E aqui, olha, a membrana, tá vendo que ela tá crescendo? Olha só, ele empurrando a membrana, formando os pseudópodes. Aqui um pseudópode, aqui outro, e assim por diante. Tá vendo? Ela aumenta na frente e encolhe atrás. Então, pseudópode é quando a célula vai empurrando a membrana para se mover ali no ambiente, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre os risópodes? Não. Não? Legal. Então vamos continuar aqui, que a gente está indo num ritmo bem bacana. O segundo grupo de protozoários são os protozoários ciliados. O que são os protozoários ciliados? São os que se movem ou se locomovem por cílios. Lembra quando nós estudamos as bactérias? Nós vimos que existiam bactérias ciliadas? Pois bem, também existem os protozoários ciliados. Vamos só lembrar um pouquinho o que são cílios. Olha essa imagem que bacana. Aqui nós temos um protozoário. Estão vendo essas estruturas que se assemelham a pelos em volta da célula? Isso aqui são cílios. Então, os cílios, eles ficam em volta de toda a célula. Eles são pequenos, mas são em grande quantidade. E o movimento desses cílios, né, o movimento vibratório, leva o protozoário de um lado ou para o outro, ok?
E então nós temos um grupo de protozoários que se locomovem exclusivamente por cílios, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre os ciliados? Não? Então, beleza, vamos continuar aqui, faltam só 2. Já um terceiro grupo de ciliados que nós vamos ter são um terceiro grupo de protozoários que nós vamos ter são os protozoários flagelados, que nós já conhecemos também, são os que possuem flagelos. Quando nós estudamos as bactérias, nós vimos que também existiam bactérias flageladas. Protozoários também existem protozoários flagelados. O flagelo, diferente do cílio, ele é maior, mas ele é em menor quantidade. O flagelo, ele fica numa única extremidade, né? Então, eu tenho lá uma única extremidade da célula onde fica um flagelo. E o movimento desse flagelo leva esse protozoário de um lugar para o outro, ok? A gente não pode confundir esses dois, tá? Cílios são pequenos e numerosos, flagelos são maiores, porém em menor quantidade, tá bom? Senhor, peraí. Pode falar Todos agora. eles são microscópios. Todos são microscópicos. Lembra que os protozoários são unicelulares. Uma única célula a gente não consegue ver a olho nu. Embora tenha algumas exceções, mas os protozoários não são essas exceções. Então, todos os protozoários são microscópicos, ok? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Podemos continuar? Falta só mais um aqui. Então, um quarto e último tipo de protozoário são os esporozoários, também conhecido como apicomplexos. O que é isso? São aqueles protozoários que não apresentam nenhuma estrutura de locomoção. Poxa, se eles não têm nenhuma, como que eles vão de um lugar para o outro, professor? Aí eles precisam de ajuda para ir para um lugar para o outro. Tanto que a maioria dos esporozoários ou dos apicomplexos são parasitas, ou seja, eles vivem no corpo de um outro ser vivo se alimentando dele. Por que eles chamam apicomplexos? Porque numa das pontinhas desses protozoários tem uma estrutura chamada complexo apical. Isso daqui serve exatamente para ele invadir e infectar a célula ou o corpo do indivíduo que ele vai viver. Então, a maioria dos esporozoários são parasitas, ok? Porque eles não têm nenhuma estrutura de locomoção. Tranquilo, galerinha? Alguma dúvida sobre os 4 grupos? Não? Então, vamos lá. Então, um resuminho aqui, ó. Os 4 grupos aqui, então, serão os risópodes, que se locomovem por pseudópodes, os ciliados, que se locomovem por cílios, os flagelados, que se locomovem por flagelos, e os esporozoários, que não possuem nenhuma estrutura de locomoção. Ok? Tranquilo até aqui? Sim. Posso fazer uma prova sobre isso já? Opa, todo mundo ficou quieto agora, hein? Esporozoários. Eles ficam parados? Não necessariamente parados, ok? Normalmente eles infectam o corpo, por exemplo. A gente vai estudar 2 doenças daqui a pouco. Os esporozoários, por exemplo, se eles estão no sangue de uma pessoa, conforme o sangue se movimenta, ele vai se movimentar junto com o sangue. Então, ele em si não se mexe, ele não se move, mas ele vai se mover de acordo com o lugar onde ele está. Então, se o animal que ele infectou está se movendo, ele vai se mover também. Ok? Na natureza, normalmente, um ser vivo que fica só parado, não faz nenhum tipo de movimento, ele não sobrevive. No caso dele, ele vai usar o movimento de um outro ser vivo. Tá bom? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não. Legal. Então, vamos continuar. Então, conforme a gente estava falando, muitos protozoários, não só os esporozoários, ok? Muitos protozoários causam doenças aí no corpo de indivíduos, no corpo de animais, no corpo de pessoas. E o que acontece? Essas doenças causadas por protozoários são as chamadas
protozooses humanas. Eu falo humanas porque a gente vai falar somente do ser humano. Mas existem protozooses. Eu vou pedir para a Júlia parar de rabiscar minha tela, Júlia. Apaga isso Não aí. fui eu. Não fui eu. Então, alguém escreveu Ju aí para você. Então, as doenças causadas... Desculpa, viu, Júlia? Que eu vi Ju ali, achei que era você. Então, galerinha, as doenças de protozoários que afetam os seres humanos são chamadas de protozooses humanas, tá? Existem protozooses em cachorros, existem protozooses em gatos, existem protozooses de vários outros animais, de peixes, ok? Peixes também têm algumas protozooses. Então, hoje a gente vai estudar apenas as protozooses humanas. O livro de vocês, a partir da página, deixa eu achar aqui, a partir da página 92, ele traz para a gente a explicação de 5 protozooses diferentes. A amebíase, a leishmaniose, opa, escrevi errado aqui, ó, esse O aqui é um I, é leishmaniose, malária, doença de Chagas e toxoplasmose. Bom, a nossa aula é uma aula de 40 minutos. Então, a gente não tem tempo de falar das 5. Então, o que eu fiz? Eu peguei as 2 doenças, que eu posso dizer aí que é um pouco mais complexa, e a gente vai falar de 2 hoje. As outras 3, eu vou passar um material para vocês assistirem, vai ser bem bacana, estudarem, e aí eu vou tirando as dúvidas de vocês. As 2 doenças que eu vou aprofundar hoje com vocês é a doença de Chagas e a malária, ok? As outras 3 a gente vai estudando aí conforme o material que eu for enviando para vocês. Tudo bem? Ok. Então, tá bom. Então, vamos começar aqui estudando as protozoas humanas com a doença de Chagas. Bom, a doença de Chagas, para nós brasileiros, é uma doença muito importante de se estudar. Por quê? Porque, primeiro, que é uma doença que foi descoberta por um brasileiro chamado Carlos Chagas, e ele descobriu tudo, praticamente, sobre essa doença. Descobriu quem causava a doença, como ela era transmitida, o ciclo de vida, como se prevenir. Então, o Carlos Chagas, ele passou a vida dele aí estudando as doenças transmitidas por protozoários, mas o principal foco dele foi a doença de Chagas. E o que acontece? A doença de Chagas, então, ela é uma doença causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Meu Deus, que nome mais estranho. Mas, na verdade, esse nome também é um nome que a gente tem que se orgulhar, porque esse cruzi é em homenagem a um outro brasileiro chamado Oswaldo Cruz. O Carlos Chagas, né, trabalhou com o Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz foi praticamente o tutor dele. E aí, quando ele descobriu o protozoário que causava essa doença, ele homenageou ali o tutor dele, né? Pensou você ser homenageado dando seu nome para um protozoário, causador de doença ainda. Nossa, ia ser estranho, né? E o que acontece? Quando a gente fala em doenças de protozooses, além do agente causador da doença, a gente também estuda o agente transmissor da doença. O que é isso? O agente transmissor, o que é transmitir alguma coisa? Transmitir é pegar alguma coisa de um lugar e levar para o outro, ok? Se eu falar para um aluno, transmita tal informação para outro aluno, então eu vou falar para ele algo aqui e ele vai falar para outra pessoa. Então, transmitir é pegar de um lugar e levar para o outro. Na maioria das doenças de protozooses, nós temos alguma maneira de levar a doença de uma pessoa para outra. Muitas dessas maneiras de transmitir a doença é através de algum outro ser vivo. No caso, nós temos um inseto de um grupo chamado Triatoma. Esse inseto é conhecido popularmente como barbeiro. Eu vou mostrar uma fotinha dele daqui a pouco. O que acontece? Esse inseto pega a doença de uma pessoa e leva para outra pessoa,
ok? E o que acontece então? Quando a gente vai estudar alguma doença, uma protozoose, entre tudo que a gente pode estudar, a principal coisa, pelo menos na escola, é estudar o ciclo de vida do causador da doença. No caso, vou pôr uma foto linda aqui, a gente vai estudar o ciclo de vida e o ciclo de transmissão do Trypanosoma cruzi, ok? Olha esse inseto que bonitinho aqui, ó. Esse inseto é o barbeiro. Tá vendo ele aqui? Ele é do mesmo grupo de insetos de um inseto bem conhecido popularmente como Maria Fedida, que você pisa e solta um cheiro bem fedido, sabe? Então, o barbeiro faz parte do mesmo grupo de insetos, ok? E ele é o transmissor. Por que barbeiro, né? Porque a forma de transmissão, muito bem, a forma de transmissão é através da picada. E ele dá preferência por picar regiões do rosto da pessoa. Ter uma pele mais macia e bem cheia de vasos sanguíneos, ele dá preferência. Então, ele recebeu o nome de barbeiro, ok? Inclusive, eu estou precisando ir no barbeiro mesmo. Talvez eu vou procurar esse inseto aí. Ô, professor. Pode falar, Júlia. Que horas que esse bicho, assim, pica o rosto de alguém? Porque ele é grande, né? Como a pessoa não vê e não tira? Normalmente, à noite. Ele é um inseto de hábitos noturnos. Então, a pessoa está dormindo e não sente ele. Os insetos que picam as pessoas têm anestésico na saliva. Então, eles não sentem. É que nem um mosquito, quando está te picando, você não sente. Ele está furando a sua pele, mas você não sente. Por quê? Porque tem anestésico na saliva. E aí você não sente. Peraí que eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver quem está falando. É o Alexandre? É. Isso, é igual o mosquito da dengue, Alexandre. Ele pica e você não sente. Ok? Bem colocado, bem lembrado, porque é uma doença bem atual, né? Então, como que funciona o ciclo de vida de um Trypanosoma cruzi e como que ocorre o ciclo de transmissão? Olha só, o Trypanosoma cruzi, ele é um protozoário que não vive só em seres humanos. O Trypanosoma cruzi, ele vive em outros animais da natureza, como macacos, de uma forma geral, e tatu, ok? O tatu que a gente tem muito aqui no Brasil, eles também recebem o Trypanosoma cruzi. Mas diferente dos seres humanos, esses animais não ficam doentes. Esses animais não pegam a doença de Chagas. E o que acontece? Eles funcionam como um reservatório. Como assim reservatório? Simples. O protozoário fica vivendo no corpo dele sem causar mal. Mas ele fica guardado no corpo desses animais. E aí, se o barbeiro for lá e picar esses animais, ele pode picar um desses animais e picar um ser humano. E aí ele transmite. Então a gente diz que esses animais são reservatórios para doença de Chagas, ok? Então o macaco é o maior transmissor também, viu? É o negócio lá da febre amarela, o negócio aí da chaga. Macaco é um bicho complicado. Só vou ter que te corrigir numa coisa, Glória. Ele não é um transmissor, ele é um reservatório. Transmissor é aquele que pega de um e leva para o outro, ok? O macaco não pica a gente, graças a Deus. Se picar, seria um transmissor. No caso, ele é só um reservatório. Mas sim, bem colocado. Por quê? A fisiologia dos macacos tem muita parte fisiológica dele que é parecida com a nossa. Então, muitas doenças que nós temos, os primatas também têm muitas dessas doenças. Porque a fisiologia é muito semelhante. Coronavírus não. Coronavírus é uma exclusividade nossa, por enquanto. Okay? Olha que legal, né? Uhul! A gente é VIP. Só a gente tem. Que coisa chata. Bom, então, esses seres vivos funcionam como reservatório. E aí o que acontece? Quando um barbeiro, olha aqui a figurinha dele na pele de um desses animais. Aqui é a pele do animal cortado para a gente ver. Tá vendo aqui? Ó, isso aqui é um vaso sanguíneo do animal. O barbeiro vai lá, fura a pele. E quando ele fura a pele para poder chupar o sangue, porque esses insetos, a fêmea precisa do sangue para poder desenvolver os seus ovos. Então, quando ele fura a pele do animal para sugar o sangue, o que ele pega junto? Ele pega o Trypanosoma cruzi. Então, o Trypanosoma cruzi vai lá e infecta o corpo desse inseto. E aí, com o corpo desse inseto infectado,
o protozoário começa a se multiplicar dentro dele, ok? Então, esse inseto agora, ele se tornou um transmissor. Por quê? Porque agora ele tem o protozoário dentro dele. Olha aqui a figurinha, essa partezinha branca, cheia de protozoários aqui dentro. E o protozoário começa a se multiplicar dentro dele. Vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Bom, legal. Mas o inseto foi lá, picou, se alimentou, passou algum tempo. Ele precisa comer de novo. Ele precisa se alimentar de novo. Então, o que ele tem que fazer? Tem que ir lá e picar algum outro ser vivo. E aí, ele pode vir e picar, morder ali uma pessoa. E o que acontece? Quando ele morde uma pessoa, aqueles protozoários que estavam vivendo no intestino dele são eliminados nas fezes. Então, olha aqui, ó, um buraquinho de onde ele mordeu. E tá vendo essa coisinha verde, minúscula aqui? É o cocô dele. Então, enquanto ele está chupando o seu sangue, ele também está fazendo cocô no seu rosto. Olha que coisa linda de se estudar, né? É tudo que vocês queriam ouvir plena sexta-feira, né? Que um inseto faz cocô na gente. E aí ele vai lá e faz o cocô bem do lado de onde ele fez o corte. E ali nas fezes desse inseto está o protozoário, está o Trypanosoma cruzi. Mas o Trypanosoma não tem estrutura de locomoção. Então, quer dizer, ele tem, desculpa, eu estou confundindo aqui, ele tem o flagelo. Mas ele não consegue ir das fezes para o buraco. Ah, então, não entendi. Professor, Porque daí você... Peraí, deixa eu terminar aqui. Peraí, deixa eu terminar e eu respondo a pergunta. Peraí. Então, eu tenho a picada e as fezes do lado. Só que o Trypanosoma que está aqui nas fezes não consegue sair e vir até o buraco. E aí, o que acontece? Como que ele vai, então? Muito simples. O que acontece depois que a gente leva uma picada? A gente coça. E aí, quando você coça, você mesmo leva o cocô do barbeiro para dentro da picada dele. E eu aí, nunca mais vou me coçar. Seria uma boa se a gente conseguisse fazer isso, mas é um reflexo, né? Então é muito difícil. Então, quando a gente coça, a gente leva as fezes, consequentemente o protozoário, para o buraco onde ele abriu. E ali, o que acontece? O protozoário cai na corrente sanguínea, cai dentro do nosso sangue e começa a se multiplicar dentro do sangue. Quem quer me perguntar alguma coisa naquela hora que eu comecei a falar? Não, eu ia falar um negócio lá do cocô, mas vocês lembram. Já respondi? Mas já respondeu. Então... mas aí a gente morre com essa doença? A gente vai descobrir isso daqui a pouco, segura aí. Mas sim, pode morrer com a doença de Chagas. Tem pessoas que pegam a Chagas e ficam com ela a vida inteira e não sabem que tem. Tem pessoas que pegam e depois de algum tempo desenvolvem os sintomas mais graves e aí a pessoa morre. Eu vou mostrar, inclusive, um dos sintomas bem graves da doença de Chagas. Então, olha só, quando ela cai na corrente sanguínea, aqui é o ciclo de transmissão. Tá vendo essas setas amarelas? É o ciclo de transmissão. Aí, se o barbeiro vier e picar a pessoa, vai pegar, vai levar para outra e assim por diante. Agora, vamos ver como que é a reprodução dele dentro do corpo humano, através dessas setas azuis aqui. Então, quando ele entra no sangue, ele infecta os glóbulos vermelhos, começa a se multiplicar dentro dos glóbulos vermelhos do sangue, estouram a célula. Quando ele cai no sangue, ele vai, infecta um outro glóbulo vermelho e faz esse ciclo contínuo aqui, ok? Mas ele fica só no sangue? Não. Na verdade, ele é um ciclo um pouco mais complexo, né? Ele tem duas formas ali no corpo humano. Então, tem a forma que fica no sangue e tem uma forma dele que pode parar no músculo do coração, pode parar no cérebro, pode parar nos músculos de uma forma geral. E para você ter uma ideia, o que mata essa doença é principalmente quando ela atinge o cérebro. Tem pessoas que têm uma morte fatal quando ela atinge o cérebro. Então, o que acontece? Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Quando a gente fala de doenças, além do causador e do transmissor, a gente tem que aprender também a profilaxia. O que é a profilaxia? É a prevenção. Como que eu vou me prevenir dessas doenças? Muito simples. Eu vou eliminar os locais onde o barbeiro mora. Onde que ele mora, professor?
Ele mora na mata, normalmente, mas nas residências ele mora em lugares com pequenos buracos, com pequenas frestas. Calma, Glória, não tem nada aí no seu quarto. Quando a gente mantém uma casa bem higienizada, a gente está eliminando eles. E pessoas que moram perto de matas, florestas, que têm esse inseto barbeiro, o recomendado é colocar telas em volta da cama para que esse inseto, à noite, enquanto você estiver dormindo, não venha. Também se prende naquela tela no teto, aí você põe em volta da cama, né? Meio complexo isso. Tipo aqueles negócios de princesa lá que tem? Tipo aqueles negócios de princesa. Ou vamos usar um termo, um exemplo mais fácil, aqueles de bebê, sabe, que coloca em volta do berço, fica mais fácil. É aquelas telas de proteção que é para o barbeiro não vir no seu rosto à noite quando você está dormindo. Aquilo lá, na verdade, é ótimo para qualquer inseto, né, quando você está dormindo. Uma outra questão é a pasteurização dos alimentos. Por quê? Porque esses seres, eles podem viver em alimentos contaminados. Às vezes, quando você processa algum alimento, se o barbeiro estiver ali naquele alimento, ele for triturado junto, o alimento é contaminado. Então, que tipo de alimento? Vamos colocar frutas. Nós tivemos um caso há alguns anos de caldo de cana aqui na região de Ribeirão Preto. Então, eles moíam a caldo de cana para vender, e o barbeiro que estava ali escondido nas folhas do caldo da cana, ele foi triturado junto e contaminou um caldo de cana e foi ingerido. Isso é bem raro de acontecer, bem raro. Gente, calma, isso aí foi um caso isolado há muito tempo. Então, não precisa parar de tomar caldo de cana, não. Estou morrendo de vontade, inclusive. Então, o que acontece? A pasteurização, ou seja, a esterilização daquele material, é uma das maneiras também de se prevenir da doença de Chagas. A transmissão por alimento ela é muito mais rara e difícil de acontecer. O mais comum e mais fácil é através da picada. Conforme eu tinha falado aqui, deixa eu continuar, porque eu tenho 5 minutos para falar da malária. Mas é claro que eu quero fazer com qualidade, tá? Se tiver dúvida, pode me interromper. Qualquer coisa a gente faz a malária no outro dia. Então, olha só. Conforme eu tinha falado, dos sintomas é a doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, parar no coração. E eu vou mostrar uma foto para vocês de um coração de uma pessoa contaminado com o Trypanosoma cruzi. Olha essa imagem que da hora. Essa primeira imagem aqui, esse coração, isso aqui é claro que são corações de pessoas que morreram, né? O motivo eu não sei nem se morreu de Chagas mesmo. Mas olha só, esse primeiro coração é o coração de uma pessoa saudável, de um adulto saudável. Não é o coração de um bebê, é de um adulto saudável. Já esses dois corações aqui são corações de pessoas com doença de Chagas. Para você ter uma ideia, esse coração aqui é aproximadamente do tamanho do coração de um boi. Para você ter uma ideia, o tamanho, quanto ele incha. Então, uma das causas de morte... Parece que ele vai explodir. Parece que vai. Quando você corta ele, na verdade, os músculos estão bem esticados, cheios de buracos no meio. E uma das mortes, além de parar no cérebro, é insuficiência cardíaca. Então, o coração para, de tão forte, de tanto que ele está forçando para bater. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre doença de Chagas? Você pode voltar no negócio anterior, só para me copiar rapidinho? Eu vou colocar, Júlia, esse arquivo lá no post depois. Aí você pode pegar por lá. Pode ser? Hoje ainda eu vou colocar ele lá. Aí a hora que eu colocar, você dá uma olhada mais tarde. Pode ser, Júlia? Uhum. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Eu vou tentar em 3 minutos, porque a malária, eu não vou falar do ciclo de vida da malária, ok? Porque o ciclo de vida é muito complexo dela. Mas a gente vai passar algumas informações importantes. Então, a malária ela é causada por um protozoário chamado Plasmodium. Esse sim é um protozoário que não tem estrutura de locomoção. Já o transmissor dele é um mosquito chamado Anopheles. Esse mosquito parece com o mosquito da dengue, mas não tem aquelas listrinhas, ele é marronzado. E o que acontece? O ciclo de vida, coloquei aqui uma imagem bem mais simples, mas a pessoa ela é infectada, o mosquito então pica uma pessoa, dentro do corpo da pessoa o Plasmodium vai para o fígado, no fígado ele muda a sua forma e começa a infectar os vasos sanguíneos.
Nos vasos sanguíneos, ele vai vivendo ali, infectando e saindo, infectando e saindo, infectando e saindo. Quando o mosquito pica uma pessoa contaminada com malária, o plasmódio muda dentro do corpo do mosquito de novo e pica uma outra pessoa. Na verdade, aqui o mosquito aparece em 2 vezes, porque, para você ter uma ideia, nós temos 2 tipos de desenvolvimento no mosquito, para você ter uma noção de quão complexo é. Um dos diferenciais dessa doença é que ela também pode ser transmitida, por isso está o desenho de uma mulher aqui, ela pode ser transmitida pela placenta. Então, se a mulher estiver grávida, ela pode passar malária para o bebê também. Okay? 4 minutos. Vamos lá. Na verdade, 2 minutos só. Bom, o que eu posso falar aqui de mais importante da malária? Primeiro que ela é uma das protozooses mais antigas e conhecidas. O ser humano conhece a malária há mais de 10.000 anos. Então, ela faz parte da história da humanidade como um todo aí. Ela mata aproximadamente 500 mil de pessoas por ano. Então, o ano passado morreram aproximadamente 500 mil, o ano anterior mais 500 mil. Em 2017 foi um dos anos que mais morreram pessoas com malária no mundo. Se eu não me engano, foram 750 mil pessoas. Ok? Então, a gente está falando aí, né, do Covid-19 agora, mas a malária, que é tão pouco falada, mata mais do que muitas outras doenças aí. O principal sintoma dela são as febres em intervalo de 2 a 3 dias. Então, a cada 2, 3 dias, a pessoa tem febre muito alta e essa febre dura de 2 a 6 horas. Passa, daqui 2, 3 dias de novo, ela tem febre alta de novo. Ok? Ela mata. Tanto que ela ainda não tem uma vacina eficaz. Tá bom? Não existe vacina. Só para encerrar, a profilaxia dela é o quê? É eliminar o mosquito transmissor. Então, quando a gente elimina o mosquito, a gente se protege contra essa doença, tá bom? Eu queria só colocar aqui Salmos 91:3, que ele cita aqui uma peste perniciosa. O que é isso? Malária. Então, a malária ela é tão antiga que até na Bíblia ela aparece. Não com o nome de malária, porque não era conhecida ainda, mas como peste perniciosa. Ok? Pessoal, não vai dar tempo de tirar dúvidas e eu vou pedir para vocês colocarem lá no chat